Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Eu agradeço aí as nossas telespectadoras e nossos telespectadores da região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos aí o programa que vai em Cachoeirinha, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Campo Bom, enfim, várias cidades aqui da região metropolitana, em que está localizada quase 40% da população do estado. E também o programa vai ao ar lá no Litoral Norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Xangri-Lá e Atlântida. Também quero lembrar para vocês que o livro 500 anos da Reforma, a Reforma Protestante, este ano completa 500 anos. Esse livro que eu lancei dia 1º de agosto está em venda na Cameron, que é lá nos shoppings, e também no Aeroporto Salgado Filho. Quem aqui no bairro tem ali no IDC, na Vicente da Fontoura, 1578. 500 anos da Reforma, né? Ética protestante muda o caráter conformista do Brasil, que tem muito a ver com as coisas que nós trazemos aqui, inclusive com o que a Úrsula trouxe aqui, da questão de mudar a mentalidade, de ter uma forma mais íntegra de ensinar para nossas crianças, nossos jovens serem melhores cidadãos e cidadãs. Bom, eu trouxe aqui no programa de novo a doutora Patrícia Trunfo, advogada, aliás, uma extraordinária repercussão no que ela disse aqui na semana passada, né? Tanto é verdade que, coincidência ou não, né, na segunda-feira, o programa foi ao ar domingo, houve uma operação policial em relação àquelas questões aí que nós vimos aí da aeronáutica, das Forças Armadas, do pessoal usando a Força Armada para fraudes no erário público. Doutora, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns, é um sucesso absoluto, maravilhoso. Obrigada. Você também, eu acho que teve uma repercussão grande, né? Não, foi realmente muito bom, realmente foi... Eu não sabia, os colegas que atuam nos processos, né, da equipe, o EQUAD, nós temos uma equipe de alto desempenho em relação aos processos militares, nós não sabíamos, porque essas operações são sigilosas, né? Sim. Senão nós não sabíamos da operação. Então, realmente foi uma coincidência o meu artigo ter saído no Dia do Advogado em relação a essas questões, né, que eu vivencio nos processos diariamente. Claro. E a Advocacia Geral da União, assim, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público Militar, estão de parabéns. Parabéns, porque realmente, assim, os cofres públicos estavam sendo extorquidos por essa imoralidade. Então, foi muito bom mesmo, realmente. Uma das muitas imoralidades que existem nesse país, que nós vamos lutar ainda para, talvez a futura geração possa ter um país em que os seus líderes principais, não só líderes empresariais, políticos, toda a classe dominante, né, possa ser mais responsável com os destinos da nação, né? E cuidar das pessoas que são carentes, pessoas mais necessitadas, que esse é o grande papel que um governo atua. O Estado é uma coisa, o governo é outra. Então nós temos que pautar a nossa forma de agir do ponto de vista eleitoral para que o governo seja conduzido por pessoas realmente responsáveis e que tenham essa vocação para fazer as coisas públicas em favor do público. Bom, mas a senhora está aqui hoje em termos de representante da Associação de Preservação do Patrimônio Histórico e Geográfico do Brasil, do nosso patrimônio histórico, né? Exatamente. Bom, vocês vão ter um seminário agora em setembro, isso é importante, a questão da preservação do patrimônio histórico. Antes de falarmos do seminário, eu gostaria de esclarecer, então, o jornalista Silvio, né, agradecendo mais uma vez pelo convite, as circunstâncias pelas quais foi fundada a Associação Victorino Fabião Vieira, que é a VFV, é uma associação totalmente beneficente, voltada à preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do Rio Grande do Sul. Essa associação, nela, né, a diretoria, as pessoas que exercem os cargos, as funções, elas exercem de forma totalmente voluntária, né, em prol da preservação do nosso patrimônio cultural e arquitetônico, histórico, né? Ela iniciou por Pelotas, a partir da necessidade que um grupo de pessoas visualizou na preservação, na proteção do Castelo Simões Lopes, que estava por ruir, né? Eu estive em Pelotas, ela iniciou, ela é uma associação relativamente nova, porque ela começou em 2011, o seu trabalho. Eu estive em Pelotas num casamento de uns amigos e eu comentei com meu marido na época, vamos lá dar uma olhada no Castelinho, como o meu avô, falecido avô, chamava o Castelo Simões Lopes. Dar uma olhada no Castelinho. Quando chegamos
no portão do castelo ali, que tem um significado, inclusive político, né? Com certeza, Simões Neto. Para o país, assim, porque o Augusto Simões Lopes, que construiu o castelo, ele foi um senador da República tido como um modelo da ética na política. Né? E tem toda uma história, o Brasil de Pelotas, né? Os atos fundadores do Brasil de Pelotas foram feitos por ele no castelo. Ele foi o idealizador do clube, né, de futebol, para homenagear aquelas pessoas mais carentes que não podiam ter um clube de futebol porque o Pelotas na época era um time, né, uma equipe elitista, então não permitia determinadas pessoas fizessem parte, né, do time, aliás, etc. Isso tinha aqui também em Porto Alegre. Em relação ao Grêmio, né? Ao Grêmio. Então, o que fez o Augusto na sede do Castelo? Fundo Brasil de Pelotas, né? Aqui, o bairro Simões Lopes é um bairro que era a antiga fazenda dele, ele doou para a comunidade e foi loteado onde está hoje o bairro Simões Lopes. Então, tem muitos atos políticos foram tomados lá, né? Ele recebeu Getúlio, recebeu... Aliás, Getúlio, não, desculpe, o Washington Luiz, Getúlio já vem depois, né? Washington Luiz, então tem as fotos lá no castelo. E o castelo estava por ruir, bem na saída. E eu me lembro que eu voltei de Pelotas a Porto Alegre dizendo para o meu marido, vamos ter que ajudar aí, entrei em contato com algumas pessoas e nasceu a VFV. Associação. Promovemos o tombamento do castelo, né, de modo que não se bota um grampo mais sem autorização do IFAI. E iniciamos todo um trabalho de pressão, né, junto à Prefeitura, junto ao Ministério Público Estadual, para que isso realmente tivesse chance de ser revitalizado, né, a edificação e tal. Bom, fomos exitosos porque o prefeito Eduardo Leite, então prefeito, terminou por encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores para a utilização no uso criativo de imóveis públicos, né, para o uso criativo de imóveis públicos, que vai beneficiar não somente o castelo, como outras edificações em que a iniciativa privada daí vai ajudar, né, a essa questão de reforma e revitalização e restauração. Isso é importante, essa parceria com a iniciativa privada. O governo não tem condições, né? Então, a associação, ela vem e, a partir disso, nós fomos instadas, fomos pressionadas a estender a nossa atividade para o Rio Grande do Sul como um todo, né? E acabamos fazendo vários eventos regionais, participamos de reuniões do Ministério Público na defesa da proteção de outros prédios aqui em Porto Alegre, né? E no ano passado foi organizado o primeiro seminário nacional no IPA. Aliás, no prédio histórico tem o IPA. No prédio histórico também o IPA. O IPA, né? Naquele prédio lindo, belíssimo, que tem o IPA em parceria com o IPA. Preservado, né? Preservado, exatamente. E esse primeiro seminário nacional, que teve transmissão ao vivo, inclusive para o país todo, né? Houve também participação virtual, vieram pessoas do país todo, arquitetos, advogados, historiadores, porque ele é um evento interdisciplinar, né? Ele foi um sucesso. E este ano, a partir desse sucesso, nós organizamos o segundo seminário nacional. Que vai acontecer nos dias 14 e 15 na Assembleia Legislativa, no Dante Baroni. Esse segundo seminário, ele está começando a dar um início para que seja depois transformado em seminário internacional, porque já vem, em primeiro lugar, vem já neste seminário um dos maiores constitucionalistas da Argentina, o professor Mário Câmpora, falar sobre a preservação do patrimônio histórico arquitetônico na Argentina. Ele é professor de Direito Constitucional na UBA e na Universidade de Buenos Aires, no doutorado, e atualmente ele trabalha como assessor jurídico na Suprema Corte de Justiça da Nação, que é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então, é uma pessoa bem capacitada, com um excelente currículo e que atuou em muitos casos emblemáticos de proteção do patrimônio lá como advogado. E nós temos um conselho cultural, né? Tenho que fazer o elogio aqui a algumas pessoas, né? No início nós tínhamos uma diretoria em Pelotas, que foi bem com a Ana Simões Lopes, inicialmente com a Mirska. Ela foi bem efetiva nessa questão do castelo. E aqui em Porto Alegre temos a nossa mega diretora, né? Que administra, que toca a associação, que é a Lídia Garcia. Que é uma pessoa incansável,
tem uma rotina intensa com família, embora seja aposentada, etc., mas se dedica voluntariamente a esse trabalho. E o nosso Conselho Cultural, formado atualmente pela nossa ex-vice-presidente, Hilda Simões Lopes, o professor Miguel Ângelo do Espírito Santo, que é o presidente do Patrimônio do Instituto Histórico e Geográfico, né? E a arquiteta Verônica de Benedetti. Pois a arquiteta Verônica de Benedetti quer transformar o seminário no ano que vem, a partir de 2018, em seminário internacional de proteção do patrimônio histórico. E isso é muito relevante na medida em que, já com este segundo, nós estamos fixando Porto Alegre como a cidade sede do Seminário Nacional, né? Atraindo a atenção para o Rio Grande. Mais um ineditismo nosso, né? Atraindo a atenção para o Rio Grande do Sul, inclusive, né? Isso que é o nosso trabalho na AVFV, claro. Né? Auxiliar o Estado a se desenvolver, por mínimo que seja a nossa atuação, o nosso auxílio, contribuir para que o Estado melhore, né? E em relação a essa questão, o seminário está exercendo um papel muito importante, né? Bom, o seminário vai ser dia 14 e 15, né, de setembro. Nós vamos ter tempo aí de trazer mais vezes a senhora, de repente uma outra pessoa, o presidente, seja a senhora escolhe, né? Para nós conversar e aí também divulgar esse seminário. Eu sou presidente da associação, mas o seminário está contando com o apoio da Assembleia Legislativa, da Escola da Advocacia Geral da União no Rio Grande do Sul. A doutora Márcia Marasquim tem toda uma preocupação de incentivo à cultura, né? A diretora da Escola da GU, da URGS. Sim. Né? Ele vai ter também certificação por 16 horas aula, pela presença. E estamos contando com o apoio da FAMURS, duplamente. A FAMURS com apoio em divulgação e etc. E também agora entrando como patrocinadora. Que beleza. Então nós temos 2 patrocinadores, as cotas de patrocínio são muito baratas, então não vão chegar a custear todo o gasto com o seminário. Por isso há uma cobrança simbólica de R$50 para profissionais e 25 para estudantes, porque a associação ela é totalmente beneficente. Claro. E há uma grande dificuldade de encontrar patrocínio, mas conseguimos, né, 2 patrocínios, um das lojas Pompeia, com a senhora Carmen Ferrão, que estimula, ela gosta muito. A Carmen Ferrão tem uma visão muito ampla de mercado. Ela tem sensibilidade para isso. Tem sensibilidade cultural, então agradecemos muito às lojas Pompeia e à FAMURS. Claro. Né? Doutora, vamos ter oportunidade de conversar mais sobre isso. Eu acho importante, né, nós preservarmos. Eu ando muito pela cidade, vários interior e tal, e é muito constrangedor a gente ver prédios públicos caindo aos pedaços, né? Quer dizer, muitas vezes o governo desapropria um prédio e é para cuidar, não tem condições de cuidar, e por isso é importante esse tipo de entidade, né, esse voluntariado que se faz dessa área. Muito obrigado pela sua presença. Volte, nós vamos combinar outras vezes a senhora vir aqui até para promover esse seminário. E vamos fazer, de repente, uma cobertura muito intensa lá no seminário. Concluindo então, né, jornalista Silvio, isso é bem importante mesmo na linha do que o senhor comentou, porque a própria Constituição, ali no artigo 216, parágrafo 1º, diz que o patrimônio cultural tem que ser protegido pelo poder público com o auxílio da comunidade. Com certeza. Né? E essa questão dos prédios, já para concluir, essa questão dos prédios caindo é mais uma falta de identidade cívica da nossa população com o Estado. E um relaxamento do Estado. Né? Mas também, se nós formos ver o que representam os prédios históricos, é uma fotografia que nos relembra, né? Nos retoma lembranças, etc. Se nós não temos identidade com aquelas memórias, nós destruímos. É verdade, não valorizamos isso, né? Exatamente. Doutora, obrigado pela tua presença aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento.